Deus, aleluia. Não há nada, Senhor, que apague o teu amor. Não há nada que seja maior do que a tua presença em nossas vidas, do que a tua unção. Como é bom, Deus, estar aqui adorando ao Senhor, te entregando o nosso tempo, a nossa vida. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada pela manifestação do teu Espírito, pela tua unção manifesta neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém. Bom dia, igreja. Amém. Antes de você sentar no seu lugar, coloca a mão no teu coração e fale bem forte assim: o meu coração está preparado para receber a palavra de Deus. Amém? Pode se sentar. Hoje sou eu que vou ministrar ao Senhor. Glória a Deus. E o tema da palavra de hoje, que estava no meu coração, é sobre Jesus está comigo, né? Então fale bem alto de novo: Jesus está comigo. E muitas vezes na correria do dia a dia, passa dia, entra dia, vem circunstâncias, vem tempestade, vem alegria, vem notícia boa, vem notícia ruim. E tem dias que a gente nem se lembra que o Senhor está com a gente. E eu quero que você abra a Bíblia em Lucas 24. Hoje nós vamos ler a Bíblia. E o que nós vamos ministrar aqui não são palavras de homens, é a palavra de Deus, que é poderosa para despedaçar todo jugo, que é poderosa para transformar a nossa vida, que é poderosa para gerar uma mudança dentro do teu coração, da tua mente. E é isso que ela vai fazer hoje, amém? Nós vamos ler aqui 24:13, que diz o seguinte... Era quando, um pouquinho antes, né, nós não vamos ler, que é no 24, do 1 ao 12, é sobre a ressurreição de Cristo, que ele havia sido morto, né, crucificado, e aí a ressurreição dele. Então depois você pode ler um pouquinho na sua casa, né, sobre isso, que é muito do que foi falado na semana passada, sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo, sobre ele voltar, sobre ele vir. E neste contexto que nós vamos ler aqui de Lucas 24, estava nesse ponto. Jesus havia já há 3 dias, né, sido crucificado, morreu na cruz, colocado num sepulcro. E ali as pessoas, elas estavam esperando o que iria acontecer. E até que as 3 mulheres lá foram ver Jesus, né, foram lá no sepulcro chorar, imagino eu, deixa eu ver o que aconteceu. E quando elas olham e elas veem que não tinha mais nada lá. E saem, né, gritando, contando. Eu falo que Deus sabe o que faz. Ele não pôs um homem ali para ir ver, ele pôs mulheres, né? Porque mulheres saem contando para todo mundo, saem falando para todo mundo, e aí foram contando o que elas haviam visto. E aí chega esse contexto que nós vamos ler aqui, que é o 24:13, que é no caminho de Emaús. Fala o seguinte: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distavam de Jerusalém 77 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, os 2 homens, de tudo aquilo que havia sucedido. Aquilo que eu estou falando da ressurreição de Cristo, um pouquinho no capítulo, nos versículos anteriores. E aí ele vai. E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse, este homem, Jesus, que chegou, e eles não reconheceram que era Jesus, disse o seguinte: que palavras são essas que caminhando vocês estão trocando entre vós, e por que estão tristes? No 18. E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse: é você, por acaso, peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? Tipo assim, quem é você? Como assim? O que você está falando? Você não sabe o que aconteceu? Em que mundo você vive, né? E aí, no 19, e eles lhe perguntaram, Jesus lhe perguntou, ué, mas quais? Fala para mim, então. E ele lhes disse, as que diziam a respeito de Jesus de Nazareno, o que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Estão explicando para Jesus o que aconteceu. E aí foi. Olha o 21. E nós esperávamos é porque não esperamos mais.
Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobrou tudo isso. E já hoje, aí, ó, terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Olha isso. Esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, né, sobrou tudo isso aqui, ó. E hoje já é o terceiro dia dessas coisas. Ainda que também umas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. No 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Acharam que era isso, mas não viram nada. Não viram Jesus. No 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E nem caiu a ficha dele. Peraí, mas o cara nem sabia, como que ele está falando um negócio desse? E aí Jesus vai e começa por Moisés, por todos os profetas, explica toda a escritura para esses homens. Então, chegaram à aldeia que eles iam chegar, que era longe, e eles se constrangeram com aquele homem que era um peregrino e disseram: fica conosco, porque já é tarde, né? Para onde você vai? E aí eles falaram isso, declinou o dia no 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu-lhe. No 31. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, quando nos abriu as escrituras? E na mesma hora levantaram-se, foram para Jerusalém, encontraram os outros 11 discípulos, tal. E chegaram para os 11 discípulos e falavam no 34, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E aí deve ter falado muito mais coisa, né? Gente, ele estava andando com a gente. E eu não vi que era ele. Olha isso. E os 11 lá. Então Jesus vai aparecer para a gente. E depois vai continuar, que eu vou ler essa outra parte. Mas vamos parar por aqui. O que a gente vê nesse texto? Nós vemos 2 homens que estavam esperando Jesus, antes de falar isso. E aí eles estão tristes. Ah, vida, olha lá. Imagina a conversa deles. Olha, tá vendo? Jesus falou que ia aparecer. Mas aqui, ó, o terceiro dia e nada. Ele não apareceu e eles estavam tristes, porque eles estavam decepcionados com aquela coisa que não aconteceu. E Jesus chega e fala: mas por que vocês estão tristes? De longe ele já percebeu a tristeza. Por que vocês estão tristes? Ele ainda fala: mas peraí, você é louco? Você não sabe de onde... Quem é você? Que mundo você vive? Olha o que aconteceu. E aí Jesus deixa eles falarem ainda. Mas quais são essas circunstâncias que aconteceram? E eles começam a falar. E isso aqui é tão real para mim, porque o que acontece na nossa vida? Quantas vezes no nosso dia a dia, nós não acordamos, trabalhamos, temos problemas. Quem aqui não tem problema para resolver? Ufa, ainda bem, achei que só eu que tinha problema. Todos os dias, tem dia que é uma maravilha, você fala, tudo dá certo. Mas tem dia que você fala, Jesus, o que é isso? O inferno se levantou. Porque você fala, não tem cada hora uma notícia ruim. E aí, o que acontece? Nós estamos, né, nesses dias que está tudo bem, é muito fácil. Oh, Senhor, aleluia, o Senhor está comigo. Mas nos dias que as coisas estão ruins, você fala, cadê Jesus? Onde Jesus vai parar? E aí esses homens estavam ali passando por um momento de tristeza. E o que mais me impressiona é que de imediato Jesus já pergunta para eles, por que vocês estão tristes? Ele sabia o que era, ele não precisava ter perguntado. E ele pergunta, por que vocês estão tristes? E aí eles falam ainda, né, brincam com Jesus. E aí Jesus ainda dá a chance deles se justificarem. Mas então me fala o que é isso. Quais são esses motivos? E aí eles ficam blá, 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 contando sobre Jesus para Jesus. E ainda falam, é que a gente esperava, né? Esperávamos que ele fosse aparecer. Mas é terceiro dia e nada, sobrou tudo isso aqui, ó. Tudo que eu vivi foi blá, blá, blá.
Imagina Jesus, eu falo, olha, é muita calma. Numa dessas, o que é que vocês estão falando? O que é isso? Mas Jesus se manteve pleno, ainda explicou desde Moisés, foi reforçando as Escrituras. E aí, quando eles se justificaram, eles tinham motivos para estar falando aquilo, triste, porque Jesus realmente não tinha aparecido. E aí ele explica, e aí Jesus vem e faz o quê? Mostra na palavra para eles. Ele vem na palavra, ele podia ter levantado a mão e falado, olha aqui. Não, mas ele foi lá na palavra, fazendo. E quantas vezes nós estamos tristes, conversando com um amigo. E aí o amigo, mas você está assim, aí você dá todas as justificativas do mundo pela sua tristeza. Você dá todas as justificativas do mundo porque você está assim, que podem ser reais e muitas vezes são reais. Mas posso te dizer, a tua justificativa não adianta de nada. Não adianta de nada, porque o que esses homens deveriam ter feito é permanecido na palavra. Nós estamos aqui, o que Jesus esperaria? Eles andando, procurando por Jesus, porque olha a tamanha incredulidade. As mulheres já tinham falado para ele que tinha ressuscitado, e eles falaram, mas chegaram lá, ninguém viu, você viu? Eu não vi, você viu? Então, não vou acreditar, como muita gente é assim. Você viu? Eu não vi, então tem que ver, né? Tem que ver. E aí ficaram nessa. Só que o que Jesus esperava? O que Jesus espera de nós hoje? Que quando surgir as dificuldades, quando surgir as tempestades, quando surgir algo que você esperou que acontecesse, aquele emprego que você esperou encontrar, e N coisas que eu poderia dar de exemplo aqui, que não aconteceu, o que a gente tem? Milhões de justificativas para a sua tristeza, milhões de justificativas para a sua miséria, milhões de justificativas para brigar com a sua mãe, com o seu marido, com todo mundo. Mas a palavra é aquilo que nós temos que responder. Porque o que eles deveriam ter feito é o que Jesus lembrou. Mas a palavra fala desde Moisés. Olha o quanto se cumpriu a Escritura. E ele está lembrando a palavra, se mantenha na palavra. E aí quando ele entra e senta com os discípulos, com esses dois homens na comunhão ali da casa. Hora que ele parte o pão, eu imagino Jesus, né? Aquela calmaria. E ele abençoa o pão. Imagina você olhando e falando, meu Deus, era Jesus e pum, acabou. Gente, acho que eu ia deitar no chão e chorar. Meu Deus, Jesus, não vai, cadê? Cadê, meu Deus do céu? O que eu fiz? Como assim? E aí foi. E aí depois ele conta, né, que eu só vou ler uma parte aqui. Esses discípulos saíram e foram avisar os outros 11 que estavam reunidos. E chegaram lá, olha, eu vi Jesus, eu vi. O que era para esses 11 que estavam lá numa reunião ter feito? Meu Deus, Jesus então vai chegar a qualquer hora. Vamos esperar, Jesus vai vir, o Senhor ressuscitou. Foi isso que aconteceu? Quando eles estavam lá reunidos, eu vou ler aqui o 36 até o 39, diz assim. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Você imagina, está todo mundo lá de repente, paz seja convosco. Se eles estivessem realmente esperando, crendo que Jesus viria a qualquer momento, a qualquer circunstância, eles assustariam? Falariam, meu Deus, Jesus! Mas foi isso? Não. Eles simplesmente ficaram espantados, atemorizados e pensavam que estavam vendo um espírito. E aí no 38, e Jesus, eu faço um negócio aqui, ele teve que dizer, por que estás assim perturbado e por que sobem tais pensamentos no seu coração? Que pensamentos são esses? De medo, de dúvida, achar que é um espírito, achar que é um demônio? Porque vocês estão pensando isso? Eu não falei que eu ia voltar? Eu não falei que eu ia vir? Já não estão avisando, a mulher já não avisou que eu ressuscitei, eu não apareci para os homens lá em Emaús? E aí ele fala, por que está subindo isso no seu coração? E aí ele vem no 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo, apalpai. Vocês estão precisando, apalpa aqui e vê.
Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes o que eu tenho. E ainda ele brinca, né? Eu falo que Jesus tinha um humor maravilhoso. No 41 ele fala, depois de ter falado, ele fala, por acaso tem alguma coisa para comer aí? E aí ele quer sentar com eles para comer, e aí vai, né? Daí ele fala, estas palavras que eu vos tenho, vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e aí vai. Mas o que eu quero que você grave aqui é que eles estavam na teoria, esperando Jesus. Mas na prática, como estava o coração deles? Não estava pronto. Não teve um lá que viu Jesus e... Só pode ser Jesus, gente, vamos! Não, atemorizado, com medo, a ponto de Jesus ter que dizer, por que está subindo essas coisas no seu coração? Vocês estão achando que eu sou um demônio, que eu sou um espírito? Ele não falou isso, né, mas parafraseando. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque muitas vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de dúvida, por momentos de insegurança, por momentos de tempestade, a primeira coisa que a gente esquece é que Jesus está comigo. Jesus está comigo. E o que acontece aqui embaixo, logo no versículo aqui, a ascensão de Cristo. Ele é levado, levando-os para fora até Betânia, fala aqui, e aconteceu que abençoando-os, apartou deles e foi elevado para o céu. E nesse momento é deixado, aí tem um derramamento do Espírito que acontece. Ele fala, fiquem em Jerusalém até o derramamento do Espírito. E o Espírito foi derramado. E hoje a gente não precisa da presença como era antes. Jesus estava ali em Emaús com ele, depois estava lá, depois estava... Hoje ele está conosco em todos os lugares onde a gente estiver. Ele está em todos os lugares enquanto a gente estiver. Você levantou da cama, Jesus está comigo. Você foi para o trabalho, Jesus está comigo. Você foi no mercado, Jesus está comigo. E se você tiver essa consciência, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque na hora de você falar mal dos outros, Jesus está comigo. Na hora de você fazer coisa errada, Jesus está comigo. Na hora de você fazer coisa certa, também Jesus está comigo. Mas quantas vezes estamos lá com um amigo, reclamando da circunstância do marido, né? Igual a mulher, junta duas mulheres, ou está falando do marido, ou está falando do filho, ou está falando de roupa e moda. Uma dessas quatro elas estão falando. E aí a mulher fica lá e reclama, e fala, e ela se justifica. Ela tem razão. Mas a justificativa não adianta de nada para quem segue a palavra de Deus. A sua justificativa fica quieta, engole. Mas fala, se eu estou passando... Olha que você não sabe como está a minha vida, Dani. Estou desempregado, estou sem nada no armário, estou passando fome, minha mulher me pôs para fora, um monte de coisa. Você fala assim, tudo bem, mas o que a palavra fala? A palavra fala que aquele que permanece fiel, nada te falta. Vive uma vida em abundância. Comece a declarar a palavra. Jesus está com você, sua vida tem que mudar. Sua vida precisa mudar, Ele está com você. E quantas vezes no dia a dia você está reclamando e Jesus está ali assim, ó. Tá. Então você está tudo assim, entendi. E aí, e a palavra? Aí você vai, que palavra nada, nem lembro da palavra, porque eu nem sei o que o pastor pregou no outro dia, nem sei, nem leio, não sei, estou perdida. Quando, na verdade, o que deveria sustentar a nossa vida o tempo todo é a palavra. Esses homens andando, se justificando para o próprio Jesus. E não podiam ver Ele. E quantas vezes o diabo tem cegado os nossos olhos e falado no nosso coração que você está sozinho. Por isso que existe o maior mal do século, essa depressão. Por quê? Porque a pessoa acha que ela está sozinha, que ninguém ama ela, que ninguém está com ela, que ninguém quer ela, que nada dá certo para ela, que nada dá certo. Quando, na verdade, se você entender que Jesus está o tempo todo com você, só você não está vendo. Só você não está vendo nas circunstâncias. E aí tem um outro texto também, que eu não vou ler, né, que eu quero ler alguns outros, que é muito conhecido, que é quando Jesus, ele fala para os discípulos passarem de um lado para o outro do barco. E eles entram no barco. E Jesus estava cansado, Jesus dormiu no barco. Quando ele dorme no barco, está lá descansando, o que acontece? Uma tempestade enorme acontece. E os discípulos, se Jesus está aqui, está tudo bem, logo vai passar. Foi isso que aconteceu? Parecia que Jesus nem estava lá.
desesperados, chamam por Jesus. Mestre, mestre, eu estou figurando, né? Olha aqui, nós vamos morrer, agora a gente morre. Por quê? Pega um barquinho, que não era os barcos que tem hoje em dia, né, gente? Numa tempestade, você dá uma virada ali, já era. E aí eles se desesperam e Jesus simplesmente, pleno, se levanta, aquieta-te, mar. Homens de pequena fé, o que é isso? Vocês não sabem que eu estou aqui com vocês? O que é isso? Para com isso. E quantas vezes chega a notícia ruim, chega uma conta que você não tem dinheiro para pagar. Meu Deus! Olha isso, agora é o fim. Ah, meu Deus! E fala 1 milhão de palavras negativas, como eu já preguei da outra vez, amarrando tua vida, amaldiçoando tua vida, prendendo tua vida. Mas se levantar com aquela conta e falar, Senhor, eu não vou reclamar, o Senhor vai me ajudar a pagar. O Senhor vai mandar cliente, o Senhor vai mandar dinheiro, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo neste caminho. O Senhor não me deixou e nunca vai me deixar. A tua palavra diz que nada me falta. E o que vai acontecer? Nada vai te faltar. Surge gente, filha, do nada para comprar suas coisas. Porque o Senhor, Ele cumpre a palavra. Ele cumpre a palavra. E quanto mais você se justifica nos seus erros, pior é para você. Se tem algo que você tem que guardar hoje. Ah, mas você não sabe o que eu vivo. Não me interessa saber o que você vive. Eu prefiro saber o quanto você conhece a palavra nessa área que você precisa vencer. O quanto você conhece a palavra nisso que você precisa vencer. Ai, nada, não sei, então não vai mudar nada. Então você vai continuar vivendo como se ninguém estivesse perto de você. E deixa de desfrutar da vida abundante que Jesus tem para você, porque Jesus está com você o tempo inteiro. E imagine você reclamando para as pessoas de alguma circunstância que você quer mudar. E de repente cai sua ficha. Meu Deus, mas Jesus está comigo. Você falaria tudo o que você falou? Você falaria o que você fala dentro de casa? Você falaria o que você fala para a tua amiga? Você mandaria os WhatsApp que você tem mandado? Você falaria as besteiras que tem falado? Veria as coisas que você tem visto? Não. Mas a falta de consciência da presença do Espírito Santo com a gente o tempo todo nos impede de viver o sobrenatural de Deus. E aí vamos abrir lá em Mateus 28, 20. Fala o seguinte. Mateus 28, 20. Fala assim. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E no 18, e chegando-lhe Jesus, falou-lhes dizendo, és dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no 20, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí ele diz, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não são alguns dias, são todos os dias. Jesus está com você todos os dias, em todas as circunstâncias. E aí olha que incrível, em todas as passagens que nós lemos, por que ele escreveu isso? E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quem duvidou, desfrutou da unção? Quem duvida, desfruta do que Deus tem para você? Não desfruta. É como aqueles homens tiveram que relar na mão de Jesus para crer. E hoje que nós não temos Jesus para ver, de carne e osso, mas nós temos o Espírito que Ele nos deixou. Ele deixou a palavra, eles não tinham nem isso aqui. Eles não tinham nem a palavra para ler todos os dias e se basear, mas nós temos a palavra. A palavra guia a sua vida. Dani, mas entre a situação que eu estou vivendo, que é um impossível, eu preciso de um milagre, é só um milagre. E a palavra, o que eu fico? Fica com a palavra. Segue a palavra. A palavra, ela não volta vazia, a palavra se cumpre. O que a gente prega aqui, simplesmente eu estou lendo a palavra e explicando a palavra, não o que eu acho, é a palavra. É a palavra que diz que as pessoas que nesse caminho andavam com Jesus e não viram Jesus, não puderam ver Jesus. E por que não puderam ver Jesus? Porque eles mesmos disseram, esperávamos que Ele aparecesse, achávamos que Ele iria vir.
Mas, tipo, não veio, né? Sobrou tudo, ainda fala, sobrou tudo isso. Olha isso, sobrou tudo isso. E agora? E você, por exemplo, vai lá, vem, dá o dízimo, dá a sua oferta. Não, eu estou crendo, agora eu estou crendo. E aí surge o primeiro imprevisto. Ah lá, eu esperava, né? Eu esperava que Jesus fosse fazer alguma coisa. Mas aqui, ó, agora sobrou tudo isso para mim. Porque Jesus falou, né? Eu dei oferta, eu dei o dízimo, agora esperou. Ó, aqui, ó, tudo isso aqui. Fecha a boca. Não importa a sua justificativa. Se ainda apareceu outra notícia ruim, Jesus está no seu barco. Está tudo bem. Ele está com você, Ele não saiu de você. Ele não saiu. E nessa semana foi muito incrível, né? Eu estava estudando essa palavra, e aí já estava no meu coração há um tempo, e a Fran quer ministrar hoje, eu vim ministrar aqui, substituí-la. E aí eu falei, já sei, é sobre isso. E eu já estava, eu acordava na cama, Jesus está comigo, já vi. Jesus está comigo. E aí teve uma notícia essa semana, assim, que a gente não esperava, coisa que eu realmente não esperava na área da empresa. E aí, na hora, sentei na mesa assim, eu falei, Jesus amado. A Sara, que foi, mãe? Eu falei, Jesus amado, Sara. Jesus amado, meu Deus do céu. Eu não vou falar nada, não vou falar nada. Não vou falar nela. Que foi, mãe? Eu falei, a mãe está triste, né? Olha, Sara. Ela, mãe, mas o que eu posso fazer? Eu falei, Sara, Jesus amado. Não, tipo, não fala comigo agora. E eu estava ali, eu falei, eu não vou falar, não vai faltar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí, beleza, daí mudamos algumas coisas na empresa, daí cheguei outro dia lá, até falei com a Gabi. Aí eu chego todo dia de manhã, e aí, quantos pedidos teve? A gente tem 20, 18. Nós diminuímos o orçamento, mexemos umas coisas lá, e aí, Gabi, quantos pedidos? 40. Falei, 40? Ela, então, o que é estranho é que o Vinícius falou que ele tirou o dinheiro do tráfego, né, digital. Eu falei, Gabi, isso é oração, oração poderosa. É Jesus estando comigo. O milagre acontece do dia para a noite. Mas não fale, não justifique. Eu tinha milhões de justificativas para falar errado, para brigar comigo mesmo, eu e o Vinícius, mas que foi, não sei o que é isso, não sei o que. Não importa a minha justificativa, importa a palavra. Na hora eu falei, meu Deus, está tudo bem. E estava tudo bem mesmo, é só um momento de, meu Deus, mas estava tudo bem. Estava tudo bem, e a prova diz que foi no outro dia, o dobro de pedido. Eu falei, Jesus é poderoso, minha filha, para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. A única certeza que eu preciso ter é que Ele está comigo. E se você acorda sabendo que Jesus está com você, você não tem medo. Você não tem ansiedade, você não tem desespero, você não tem preocupação. Porque quando a preocupação vem, o diabo o tempo inteiro lança, você fala, aquieta-te, Jesus está comigo. Mas o que você vai fazer? Eu não sei mais o que fazer, mas Jesus está comigo. Uma hora eu vou saber o que fazer. Mas você não vai fazer nada? Agora eu não vou fazer nada. Na hora que eu souber o que eu vou fazer, eu vou fazer. Aí os outros ficam, mas faz agora. Nada, fica quieta. Jesus está comigo, vai resolver, vai acontecer. E por que a gente tem essa certeza? Porque a palavra nos garante que Ele está comigo até a consumação dos séculos. Todos os dias comigo, andando do ladinho, igual lá no texto lá de Emaús. Ele está com você. E abre lá em Hebreus 13, 5, 6, que diz o seguinte... Era também onde ele estava fazendo umas exortações finais aqui, né, na carta. E aí ele diz o seguinte, nós vamos ler o 5 e o 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. Quer mais alguma coisa? O que pode fazer um homem contra você? O que podem fazer contra você quando você tem a certeza no teu coração e não duvida, achando que o milagre não aconteceu, achando que o que você esperava não chegou? Você não sabe o tempo de Deus, você não sabe a melhor hora. Eu não sei se eu tivesse feito os meus planos para a minha vida, misericórdia, como eu estaria hoje. Mas graças a Deus que um dia eu falei, Senhor, está aqui minha vida, faça alguma coisa, porque eu não sei mais o que fazer. Aí Ele fez.
aí Ele faz melhor que a gente. É igual a Sara. A Sara, você fala... Ontem foi engraçado. Ela foi com o Vinícius numa loja de esporte, comprar um presente do meu pai. E aí ela falou, eu liguei, ela estava na minha mãe. Mãe, deixa eu falar. O meu dedo teve um acidente. Falei, o que foi? Sorte que eu não estava junto, graças a Deus, porque foi o dedo, justo o dedo que ela teve um acidente, que é costuradinho quando ela era pequena, e eu não tenho estrutura alguma. Quando algo acontece nos dedos dela, me lembra tudo que eu passei. Aí ela falou, mamãe, eu estava pegando um peso, e aí caiu no meu dedo. Ela machucou muito, tá roxo. Aí eu só falei assim, Sara, o Vinícius é super cauteloso. Eu talvez teria me distraído, e ele não, ele vê, ele fala 1000 vezes, não pega. Eu falei, quantas vezes o papai falou para você não pegar no peso? Ela, muitas vezes. Eu falei, tá. Então, tá explicado. Mamãe, foi por isso. E simples assim. Agora, quantas vezes? E ela sofreu a consequência. Vai tá roxa a unha dela. Tá inchadinha assim. Eu falei, justo no dedo. Aí eu falei assim, Deus, obrigada, porque eu não estava lá. Porque o Vinícius é bem mais calmo. Eu já ia ver o dedo dela, meu Deus, eu já ia falar, não, Jesus está comigo, está tudo bem nesse dedo. Mas o dedinho dela machucou, mas foi nada demais. Mas o que a gente aprende com isso? Que sempre, antes de algo ruim acontecer, o Senhor sempre te avisa. Sempre te avisa. Não faça negócio com tal pessoa. Ou tua mulher. Eu não gosto de quando você faz negócio com essa pessoa. Fica quieto, tudo você reclama, tudo você... Dá um mês, o cara te passa para trás, dá tudo errado. Aí você fala, mas ninguém me avisa. Sempre tem um espírito avisando você. Sempre tem. Só que nós precisamos escutar. Nós precisamos saber que se Jesus está comigo, Ele está quieto ou Ele está falando? Está falando. Mas será que nós estamos escutando? Será que nós estamos escutando as direções? A Sara, igual hoje, eu escutei ela lá, mexendo com faca. Eu falei, Sara, não mexe com faca. Daí eu fui lá para o quarto me arrumar. Escutei. Falei, Sara, eu já não falei para não mexer com faca. Ela não tem a noção que ela está ali. Eu já falei, pronto, antes de ir para o culto, eu me corto o dedo. Vai ter o chororô. Mas, às vezes, a gente tem atitude de criança. Quantas vezes a palavra não nos avisa de várias coisas? O Senhor nos avisa. Basta a gente escutar. E se você acordar todos os dias com a consciência, Jesus está comigo. Levanta da cama e Jesus está comigo. Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo hoje? Abre os meus olhos, Senhor. Não me deixa fazer um negócio errado. Não me deixa entrar no negócio errado. Não me deixa namorar a pessoa errada. Não me deixa se envolver com a amizade errada. Abre os meus olhos. Por quê? Porque nas circunstâncias do dia a dia, os nossos olhos muitas vezes ficam fechados. E a gente fica como se fosse cego em algumas coisas. Mas o Espírito Santo, Ele está conosco e Ele abre os nossos olhos, desde que você queira. Sabe? Então, não fique como esses homens de olhos fechados e Jesus do lado falando. Jesus quer guiar a sua vida. Jesus tem a palavra. Mas, Dani, eu fico assim, eu achava, quando eu era mais nova, eu lembro que na igreja todo mundo falava de ouvir a voz de Deus, e eu achava que eu ia ouvir. Eu achava que ia vir um profeta. Hoje em dia, graças a Deus, o verbo é muito mais equilibrado nisso, mas... Antes, você falava que tinha um profeta. Gente, mas a rua fecha. Só para a pessoa escutar. Você, não sei o quê, você. Escutar uma direção. Mas quando a nossa direção está aqui, é tão óbvio, é tão simples. E não tem margem de erro. Não tem margem de erro. Porque quantas pessoas não foram guiadas por profetadas e quebraram a cara? Porque a Bíblia mesmo diz, julgue aquilo que você escuta. Veja se está alinhado com a palavra. Você não precisa buscar em nenhum outro lugar. Está tudo aqui. Você só precisa ter a consciência que Ele está com você o tempo todo querendo falar com você. Então não ignore a voz do Espírito. Não ignore a presença do Espírito. Não se apavore na tempestade. Lembre-se como está aqui em Hebreus, eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Ele coloca assim, não te deixarei nem te desampararei. Então, no momento do nervoso, da tristeza, da notícia ruim, se lembra, Jesus está com você, não se desespere. Porque o desespero é a pior coisa que existe. Já viu gente desesperada quando acontece alguma coisa? Você sabe o que você faz? Ai, meu Deus, tem que vir uma pessoa calma e falar assim, calma. Vamos por ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu me lembro de quando a Sara machucou o dedinho.
Eu estava em casa, eu falava assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço, meu Deus do céu? Eu não sabia não sabia, porque você fica totalmente perdida numa situação de desespero, né? E aí a moça que trabalhava em casa falava, liga para minha mãe, o Vinícius estava viajando. Mais perdida que eu falava, liga, 99772, aí eu falava o número do meu pai. Aí eu peguei, liguei e falei, vem aqui, pelo amor de Deus. Não sabia nem chegar no hospital, não sabia nem nada. Você fica totalmente alucinada no meio de uma notícia ruim. Por quê? Porque o desespero bateu. O desespero bate. E quando o desespero bate, não resolve nada. A melhor coisa era eu ter... Calma, é só um dedo. Vamos lá. Vamos para o hospital, vamos resolver. Vamos ir com calma, que no final está tudo bem. O Senhor cuida de todas as coisas. É sempre assim. E foi tão incrível que eu falo que é um milagre, né? Nunca contei isso aqui, mas a Sara, ela tinha 1 aninho. Eu estava em casa, ela brincando. Algumas pessoas sabem, ela tinha 1 ano e 2 dias. Tinha acabado de fazer. E aí eu coloquei ela no chão para engatinhar. Aí eu estava, a moça trabalhando em casa, eu conversando com ela, eu pus ela no chão. E comecei a conversar com a moça. Ela aqui, tinha um varal de chão em casa. Ela engatinhando, ela foi apoiar no varal de chão. O que aconteceu? Fechou o varal de chão, cortou 2 dedos, pendurou 2 dedos dela. Aí eu olhei e falei, o que você está chorando? Meu Deus do céu, o que eu faço? E aí foi um desespero total. E aí eu já fui para eu cheguei na beneficência, enfaixaram o dedo dela, morfina, tal, fui, Vinícius estava viajando. Aí cheguei no hospital com semi-amputação de 2 dedos, ia cortar os 2 dedos. Não tinha, pendurou. Eu não tinha nem noção do que estava acontecendo, estava mais grogue que tudo, só chorando. E aí um enfermeiro veio, abriu o dedo dela assim e falou, olha, se eu tenho uma coisa para te falar. Você já ouviu falar de sorte no azar? Eu falei, não sei, moço. Não sei nem o que eu ouvi mais. Ele falou, o melhor cirurgião de mão, de Bauru, está de plantão. Fica calma. Vai dar tudo certo. Eu falei, oh meu Deus amado. Costurou o dedo dela, perfeito, nem parece. Perfeito. Mas Deus cuida de todos os detalhes. Deus cuida de todas as circunstâncias. E Ele está com gente até nesse momento de um acidente, um imprevisto. Até hoje a gente fala, se esse médico... Esqueci o nome dele. Se ele não tivesse na cirurgia... Minha filha não teria 2 pontas de 2 dedos. Cortaria assim, ó. E sendo vaidosa do jeito que ela é. Jesus. Deus sabia de tudo. E ele estava lá. Costurou, deu tudo certo. Tal. Está perfeito. Jesus estava comigo até ali. Em todo o tempo. Ele está com você. Então não esqueça disso. O Senhor nunca te deixou, nem nunca vai te deixar. E qualquer situação que surgir nessa semana, qualquer situação, notícia ruim que surgir. Mas você não sabe a notícia que eu tive. Nem quero saber. Eu quero saber o que a palavra fala sobre essa notícia que você teve. Mas não tem a mais, nem a menos, nem mais, nem menos. É a palavra. Fica com a palavra. Fecha a boca e fica com a palavra. Por quê? Porque Jesus está do seu lado e você está ali reclamando. Então solta palavras de fé que o Deus dá ordem aos anjos para cumprir o que você fala. E o diabo também pega o que você fala e cumpre também. Então você escolhe escutar Jesus que está do seu lado, o Espírito Santo que está ali do lado, dentro, ou cegar os olhos. Mas nessa noite, eu tenho certeza, nessa manhã, eu tenho certeza que, assim como Deus falou comigo nessa semana, tem falado nesses dias dessa palavra, eu tenho certeza que, muitas vezes, você acha que você está sozinho, você acha que não tem solução, você acha que não era o melhor para acontecer, não era isso que tinha para acontecer. Quem disse? Você não sabe de nada, inocente, sabe de nada. Não conhece o teu futuro, não conhece o que Deus tem para você. Deixa aí, confia no Senhor que Ele tem o melhor para você. E se a sua vida está entregue ao Senhor, se a sua vida está no altar do Senhor, o versículo que diz, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Ele fará, se você confiar, se você se entregar. E se você crer plenamente que Ele está do seu lado. Ele nunca te deixou, nem nunca vai te deixar. E desde que faz uma semana que eu estava preparando isso, ministrando, é incrível o quanto o Espírito Santo tem falado, eu ponho o pé no chão, vem uma nota, Jesus está comigo. Eu falo, oh maravilha,
Jesus está comigo. E aí vem a notícia, até um dia o Vinícius falou um negócio, o outro mês, e aí falou, não sei o que era, né? A gente trabalha junto. Minha vontade foi de falar, meu Deus, eu não acredito. Eu só falei assim, aleluia, aleluia. Ele é aleluia. Eu falei, aleluia. Vou falar o quê? Falar o quê? Aleluia. Vou xingar, vou brigar, vou falar, não, aleluia, Jesus está comigo, está tudo bem, vai dar tudo certo. Basta fazer a nossa parte, basta a gente pegar essa palavra e meditar nessa palavra, entender que Jesus está vivo mais do que nunca, e Ele precisa de nós para manifestar isso. Ele precisa de você sendo exemplo no seu trabalho, Ele precisa de você sendo exemplo na faculdade, aonde você estiver, porque hoje a Bíblia diz que nós somos a carta Cristo. Opa, misturei tudo. A carta viva de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo. Aonde você passa, Jesus passa. Aonde você chega, Jesus chega. Aonde você entra, Jesus entra. Se você entrou numa empresa, é para essa empresa prosperar. Se você entrou num lugar, é para a paz chegar. Se está todo mundo preocupado, você tem que trazer a paz, porque Jesus está com você. Tendo essa consciência, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Repita para você todos os dias. No momento de desespero, no momento que o diabo quiser te trazer as circunstâncias de desespero, te trazer até a realidade, porque muitas vezes é real. É real aquilo que você está enfrentando. Não é mentira. Era real. Eles não estavam vendo Jesus. Eles não estavam... Eles falaram, eu não vi, né? Falou aí, mas eu não vi. E muitos ali tinham aberto mão da vida deles, né? Tinham entregado tudo para ver com Jesus. É real. Você pode até ter justificativa, mas esquece a tua justificativa. Fica com a palavra. Fica com a palavra, porque a tua justificativa vai virar só um muro de lamentações. Um muro de lamentações onde você fica, ó vida, ó céu, falta dinheiro, falta tudo, falta tudo, falta tudo. E só vai faltar. Mas quando você se apegar fortemente à palavra de Deus e entender que Jesus está ali com você, que a sua consciência mude, que seus olhos espirituais sejam abertos hoje para você começar a ver que aquele negócio que não deu certo foi porque Jesus sabe lá na frente. Então confia no Senhor e agradece, porque vai vir outro melhor. Aquela pessoa que se afastou da sua vida, deixa aí. Deixa aí, o Senhor sabe o que é melhor para você. O Senhor sabe aquela faculdade que não deu certo. Deixa aí, confia que o Senhor vai abrir outra porta, porque Ele abre. Ele faz infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Mas tenha consciência que Ele está com você. Então nessa manhã, hoje, é para te dizer que Ele está com você. Ele está com você. Não tenha medo. E eu poderia trazer vários versículos na Bíblia. Josué, não temas, né? Ser forte e corajoso, eu estou contigo. Não temas. Tem vários versículos na palavra que o tempo todo, mas eu trouxe no Novo Testamento porque é o que a gente vive hoje. O Espírito Santo está sobre nós. Nós temos a mente de Cristo, nós podemos fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Mas a consciência precisa estar grande dentro de você. Jesus está comigo. Acorde cedo, Jesus está comigo, está tudo bem. Jesus está comigo. Numa negociação, na sua casa lidando com os filhos, adolescentes e várias coisas. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mas o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, vai dar tudo certo. A direção vai chegar, a provisão vai chegar e vai dar tudo certo. Amém? Feche seus olhos agora, eu vou orar por você. Pai, obrigada, Deus, pela Tua palavra. Que a Tua palavra nos garante, Deus, que está tudo bem. A Tua palavra nos garante que o Senhor está comigo. O Senhor está conosco e isso nos basta. Como é bom saber, Deus, que o Senhor não nos deixou, nunca nos deixará e estará conosco até a consumação dos séculos. Oh, Pai, obrigada pelo Teu Espírito Santo que está sempre ao meu lado, sempre comigo. Por isso, Deus, hoje, eu oro, Deus, para como lá no caminho de Emaús, como as pessoas que estavam com os olhos fechados, impedidos de ver que o Senhor estava com eles. Pai, que em nome de Jesus, qualquer escama que o diabo tentou colocar nos olhos, Deus, impedindo de ver, impedindo de ver aquilo
aquilo que o Senhor está fazendo e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Eu declaro escamas nos olhos caindo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro as pessoas tendo sensibilidade à voz do Espírito, Deus. Em nome de Jesus, e sabendo que o Senhor é conosco e por isso podemos descansar, podemos andar em paz, podemos andar em fé, porque o Senhor nunca nos deixou e nunca vai nos deixar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra, que todos os dias o Espírito Santo te lembre que Jesus está com você. Acorde todos os dias e diga a primeira coisa: Jesus está comigo. Que maravilhoso saber que eu não estou sozinha. Jesus está comigo hoje, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Eu posso enfrentar o que for. Se Jesus está comigo, o que eu temerei? O que pode me fazer o homem? Nada. Nada pode fazer o homem contra aquele que tem o Espírito Santo, aquele que escuta a direção do Senhor. O Senhor fala com você, Ele te livra. Esteja sensível à voz do Senhor. Amém?